Antes de entrar no conteúdo, deixa algo muito claro logo no início. Aqui no canal tem conteúdo técnico gratuito todos os dias, baseado em fisiologia real e aplicado ao ciclismo do mundo real. Se você quer ter sua pergunta respondida em forma de vídeo, de maneira profunda e personalizada, use o Super Thanks. É assim que você apoia o canal e transforma sua dúvida em conteúdo técnico de alto nível para todo mundo. Agora vamos direto ao ponto, porque técnica de subida no ciclismo não tem nada a ver com estilo bonito, frase motivacional ou dica genérica de internet. Subir bem é resultado de biomecânica eficiente, controle metabólico, gestão de torque, coordenação neuromuscular e estratégia de treino ao longo das fases da temporada. Quem sobe mal normalmente não perde por falta de força máxima, perde por desperdiçar energia em cada metro de ganho altimétrico. O primeiro erro clássico do ciclista amador é tratar subida como evento isolado. Subida não é um momento da prova, é uma exigência fisiológica contínua que expõe todas as falhas do seu treinamento. Em subida, a gravidade elimina o efeito do embalo, reduz a contribuição aerodinâmica e obriga o corpo a produzir potência real por quilo de massa corporal. Aqui não existe truque. Ou você sustenta a potência relativa, ou você quebra. Do ponto de vista biomecânico, técnica de subida começa no quadril, não no joelho. Ciclista que sobe puxando demais com o quadríceps entra rápido em fadiga periférica. O padrão eficiente de subida envolve extensão de quadril dominante, com glúteos assumindo o papel de motor primário, core estável e transmissão direta de força para o pedal. Quando o quadril trava, a potência cai e a frequência cardíaca sobe sem ganho mecânico. Isso é desperdício energético puro. Outro ponto negligenciado é a cadência. Subir girando excessivamente alto não é técnica, é fuga de torque. Subir travado demais também não é técnica, é sobrecarga neuromuscular precoce. A técnica eficiente de subida envolve capacidade de variar cadência dentro da subida sem perder eficiência, alternando momentos de torque mais alto com fases de alívio neuromuscular. A elite não sobe com uma cadência fixa, ela sobe controlando o custo metabólico. Postura em subida é outro tema que gera muita desinformação. Subir sentado não é sinal de fraqueza, e subir em pé não é sinal de força. São ferramentas diferentes para demandas diferentes. Subir sentado preserva a economia energética e estabilidade cardiorrespiratória. Subir em pé aumenta torque instantâneo e redistribui carga muscular. O problema é que a maioria dos ciclistas sobe em pé sem controle, balançando o tronco, dissipando potência e aumentando o custo energético. Técnica de subida em pé exige estabilidade de core, coordenação braço-tronco e timing de aplicação de força. Sem isso, você só se cansa mais rápido. Agora vamos falar de treino na bike, onde a maioria erra feio. Treinar subida não é subir qualquer coisa de qualquer jeito. Treino de subida precisa respeitar fase da temporada, objetivo fisiológico e especificidade da prova. Em fase de base, o foco deve ser capacidade aeróbia e eficiência mecânica. Subidas longas em intensidade controlada, próximas ao primeiro limiar ventilatório, desenvolvem resistência muscular local, densidade mitocondrial e economia de movimento. Quem ignora isso constrói motor frágil. Na fase de construção, a subida passa a ser ferramenta para desenvolver tolerância ao limiar e capacidade de sustentar potência em inclinação. Aqui entram intervalos longos em subida, com controle preciso de intensidade, foco em constância de torque e manutenção de técnica sob fadiga. Esse é o ponto onde muitos ciclistas erram, transformando o treino estruturado em pancadaria sem controle. Resultado, fadiga acumulada e estagnação. Na fase específica ou competitiva, o treino de subida precisa simular a realidade da prova. Isso envolve variação de inclinação, mudanças de ritmo, ataques curtos em subida e retomadas sob fadiga. Subida não acontece isolada no mundo real, ela vem depois de horas de desgaste. Treinar subida sem contexto de fadiga é treino incompleto.
Outro fator crítico é o controle da intensidade relativa. Subir sempre acima do limiar funcional é uma das formas mais rápidas de destruir a capacidade de sustentar esforço ao longo da prova. Técnica de subida envolve saber quando segurar, quando responder e quando deixar ir. Quem tenta provar força em toda a subida geralmente perde a prova no conjunto, não em um ponto específico. Nutrição também entra diretamente na técnica de subida. Subir exige alto custo energético por minuto. Ciclista que chega em subida longa com glicogênio baixo perde coordenação, perde eficiência neuromuscular e começa a oscilar potência. Isso não é falta de perna, é falha de estratégia energética. Técnica sem combustível não existe. Outro ponto pouco falado é o papel da respiração em subida. Respiração curta, desorganizada e superficial reduz a estabilidade do tronco e aumenta a percepção de esforço. Ciclistas eficientes em subida mantêm padrão respiratório profundo, ritmado e sincronizado com o esforço. Isso melhora a oxigenação, reduz tensão acessória e preserva controle motor. Agora a parte polêmica. Muitos ciclistas acham que sobem mal porque são pesados demais. Na maioria das vezes, o problema não é o peso absoluto, é a incapacidade de produzir potência sustentável por quilo. Emagrecer sem aumentar capacidade funcional raramente melhora a subida de forma significativa. Às vezes, piora. Perda de massa funcional reduz potência absoluta e aumenta a sensação de esforço. Subida se resolve com potência relativa construída, não com dieta mal planejada. Outro erro grave é negligenciar treino de força achando que subida é só aeróbio. Subida exige alto torque contínuo. Sem força máxima e resistência muscular, a técnica degrada rapidamente. Ciclistas que treinam força sobem mais estáveis, com menor oscilação de potência e menor custo metabólico. Isso é fato biomecânico, não opinião. E, por fim, técnica de subida é tomada de decisão. Saber escolher marcha, momento de levantar, quando sentar, quando responder e quando controlar é habilidade treinável. Quem sobe no automático está sempre reagindo, nunca comandando. A elite treina a subida como sistema, não como sofrimento aleatório. Se você quer realmente melhorar sua performance em subida, precisa parar de tratar subida como castigo e começar a tratá-la como competência técnica construída ao longo da temporada. E se você quer sair do improviso e seguir um método estruturado, com progressão real, lógica fisiológica e aplicação prática no mundo real, apoie o canal com o Super Thanks e deixe sua pergunta. Aqui a gente transforma subida em resultado, não em sofrimento gratuito. Existe ainda um fator decisivo que quase ninguém aborda quando fala de subida: a gestão do custo neuromuscular ao longo da inclinação. Subir bem não é apenas sustentar potência, é sustentar coordenação. Conforme a fadiga se instala, o sistema nervoso começa a perder precisão e o corpo passa a recrutar músculos de forma desorganizada. É aqui que a técnica degrada, a cadência oscila, o tronco começa a balançar e o gasto energético dispara. Ciclistas eficientes treinam subida para manter padrão motor estável mesmo quando a perna já está pesada. Isso é treino neuromotor específico, não acontece por acaso. Outro ponto ignorado é a relação entre inclinação e escolha de marcha. A maioria escolhe marcha pela sensação imediata, não pela estratégia metabólica. Marcha errada em subida gera picos desnecessários de torque ou cadência, aumenta custo energético e antecipa a quebra. A elite escolhe marcha pensando em preservar capacidade de resposta futura, não apenas sobreviver ao trecho atual. Subida ganha quem chega forte no final do segmento, não quem dá tudo no começo. Também é preciso falar da microvariação de ritmo. Subidas longas nunca são perfeitamente constantes, mesmo quando parecem. Inclinação muda, vento muda, posicionamento no grupo muda. Ciclista que tenta manter potência absolutamente fixa se desgasta mais do que aquele que aceita pequenas variações controladas. Técnica avançada de subida envolve absorver essas variações sem entrar em pânico fisiológico. Isso se treina com intervalos longos com pequenas oscilações de intensidade, simulando a realidade da estrada. Outro fator pouco discutido é o posicionamento das mãos no guidão durante a subida. Mãos travadas geram tensão excessiva em ombros e pescoço, pioram respiração e roubam eficiência.
Ciclistas experientes alternam posições para reduzir tensão e preservar controle motor. Parece detalhe, mas em subida longa, detalhe vira diferença de minutos. Existe ainda a questão da leitura de grupo. Subir bem não é subir sozinho contra o relógio, é subir inserido no contexto competitivo. Saber usar roda, saber quando avançar poucas posições antes do trecho crítico e quando economizar energia é parte da técnica de subida. Quem ignora isso gasta mais do que precisa e paga depois. E por fim, precisa ser dito de forma clara: subida não se melhora apenas fazendo mais subida. Ela melhora quando você constrói base aeróbia sólida, desenvolve força específica, treina controle neuromuscular, aprende a gerenciar intensidade e integra tudo isso em uma periodização coerente. Quem trata a subida como castigo nunca domina a subida. Quem trata como sistema passa a controlar a prova. Se você quer parar de sofrer em subida, parar de quebrar no meio do percurso e começar a subir com constância, controle e potência real, existe um caminho estruturado para isso. O sistema de evolução real em subidas para ciclistas do mundo real foi criado exatamente para transformar subida em vantagem competitiva, com método, ciência aplicada e progressão inteligente. O link está na descrição. Aqui não tem promessa vazia. Tem construção de performance que aparece no relógio, na potência e no resultado.